Aqui nós vamos ter então que essa fase fenológica ela é composta de três fases: fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 ela corresponde da semeadura até o processo da formação do primeiro botão floral, que vai estar correspondente mais ou menos aqui no sexto nó de crescimento dessa planta. Nó, como a gente já sabe, é aquele ponto então onde nós temos a inserção de um galho, de uma flor ou de algum ramo vegetativo daquela planta. Então nós temos aqui a semeadura, né? Depois nós fizemos então o plantio dessa semente daquelas formas que nós já observamos, já vimos, né? De acordo com o sistema produtivo, de acordo com a profundidade, de acordo com o tipo de solo, de acordo com a umidade que nós tínhamos. De 4 a 10 dias nós vamos ter então o processo germinativo, que seria o processo daquela planta, da semente, de se tornar plântula. E nesse processo de germinação nós vamos ter também o processo emergência, que é o processo de sair de dentro do solo. Depois de 25 a 35 dias, nós vamos ter mais ou menos essa primeira fase aí, a concretização dessa primeira fase de germinação, de semeadura até a primeira formação do botão, que é a formação do botão floral aí, né? Dentro aí, cada botão variando aí de 4 a 6 dias, né? Diferenciação aí de um nó. Então, desse processo de V0 até o B1, que é a formação do primeiro botão floral, demora-se um período de aproximadamente 27 a 38 dias para chegar nesse ciclo. O crescimento radicular ele vai continuar ocorrendo até o processo de florescimento. Então, nesta fase, a raiz ela ainda vai estar se aprofundando, ainda vai estar crescendo. E é importante a gente verificar aqui nesta fase, uma correta fertilidade deste solo para que possa favorecer então o crescimento radicular. Nós temos nesta fase também verificamos a questão da semeadura, se a semeadura ela foi feita de uma maneira correta e quais são, de certa forma, o que nós podemos verificar de positivo nesse processo de semeadura. E também sobre o stand, se o stand de plantas ela está uniforme, ou seja, todas as plantas elas se desenvolveram na mesma etapa, como por exemplo, germinaram na mesma quantidade de dias, possuem a mesma quantidade de folhas, ou pelo menos uma quantidade de 50% da parte aérea. 50% de todas as plantas da mesma forma. Aqui nós temos então falando que o processo radicular, o crescimento radicular ocorre até o florescimento. Nesta fase nós vamos verificar que a parte aérea ela vai estar com aproximadamente 30 centímetros de altura acima do solo e as raízes vão estar com aproximadamente 90 centímetros. Ou seja, as raízes elas vão estar 3 vezes maiores do que nós estamos enxergando para cima. O que nós estamos vendo acima do solo vai estar 3 vezes mais, um processo mais abaixo. Nesta etapa também é necessário que nós verificamos e façamos uma proteção contra plantas daninhas e pragas. Principalmente porque, apesar do algodão ser uma cultura que se desenvolve com rapidez, é uma cultura que se demora a fechar linha, né, devido à sua forma de crescimento. A gente vai verificar algumas fotos aí. E nesse fechamento de linha, você tem uma grande incidência de sol entre essas entrelinhas, o que favoreceria, dependendo do tipo de sistema que você tiver, de plantio, se for sistema de plantio direto, se for outro, você teria de alguma forma algum tipo de dano intercalado. E também essa questão de pragas, né, para que a gente pudesse verificar, para ter o mínimo de dano possível que seja nessa planta, devido ali, quando você fala da surgimento do primeiro botão floral, nós já estamos falando de começar o processo reprodutivo e o processo de formar, de alguma forma, formar de alguma forma é redundante, né? Já formar aquilo que nós vamos produzir como um todo. Nós temos aqui então, como o estágio, a fase vegetativa, ela faz parte da fase 1, que é aquela fase da germinação, emergência, até a formação do primeiro botão floral. Então nós temos aí a fase de vegetativa, que é aquela correspondente ao crescimento de número de folhas, praticamente dito. Nós temos aqui do V0, nessa imagem, até o V5. Essa correspondência ela é bem basiquinha. Então nós temos aqui o estágio V0, que corresponde, então,
da emergência da plântula até o momento que a nervura principal da primeira folha ela alcança 2,5 centímetros de comprimento. Vamos olhar então para essa folha aqui. O que nós temos? V0, né? Aqui. Nós temos os cotilédones e o início da primeira folha. Depois nós temos aqui então no V1 a primeira folha com a nervura central medindo 2,5 centímetros de comprimento. O V1 ele vai do final do V0 aqui, quando os cotilédonos já estão formados, com o início aqui da primeira folha verdadeira, até que a segunda folha ela alcance os 2,5 centímetros então de nervura. E assim sucessivamente, o V2 até a terceira folha, o V3 até a quarta folha, o V4 até a quinta folha e assim sucessivamente. Aqui nós temos, por exemplo, né, nessas duas imagens, o primeiro, um técnico supervisionando a distribuição de sementes de algodão nas linhas de plantio logo após a passagem da plantadeira. Por que isso é importante nós realizarmos? Primeiro, para a gente verificar como está sendo feita essa distribuição em termos de profundidade e em termos de quantidade de sementes que estão sendo depositadas na linha. Por exemplo, por hectare. Se eu regulei a minha plantadeira para cair 14, quantas que estão caindo? Está de certa maneira está correto ou não está? Então isso precisa de ser evidenciado. Para que depois nós não precisar, para a gente não precisar de recorrer a algumas outras técnicas devido ao processo de competição estabelecido aí entre essas variedades, essas cultivares devido a esse erro de plantio. Nessa segunda aqui nós vamos verificar de uma forma bem uniforme, 1, 2, 3, a distância entre sementes de algodão no plantio que estão aqui diferenciadas, estão distantes de si na linha de plantio. Então isso também é um fator que nós temos que verificar. Essa distribuição, ela tem sido uniforme ou ela não tem sido uniforme? Então a gente tem que verificar para que possamos de uma maneira melhor verificar e olhar. Então aqui, neste caso específico, né, estou falando de um plantio também realizado no processo aqui de safrinha e não de safra como nós temos visto lá, como foi na cultura, na aula anterior, foram semeadas de 7,2 a 8,2 sementes por metro, no espaçamento de 0,76 centímetros entre linhas, na profundidade de 1,5 a 2 centímetros. Isso é meio bem superficial, isso daí, né, devido às características do solo. O que verificou-se? Né? Que isso facilita o processo de germinação e emergência do solo com boas condições de umidade. A emergência ocorreu 4 dias após o plantio. Então, o que eu quero evidenciar também com essas imagens aqui? Nós vamos ver aqui a plantas de algodão emergindo 4 dias após o semeio. Então, foram feito o plantio dessas sementes e logo após esse período, né, verificado, elas começaram então a emergir, que seria o rompimento da camada de terra. E nós temos aqui então uma plântula formada com seus 2 cotilédones, que são as primeiras folhas que vão, de uma certa forma, serem vistas sobre a condição do solo com cotilédones já abertos. Vamos lembrar lá um pouquinho de germinação epígia e germinação hipógia. Neste caso, a germinação epígia, onde, né, a planta ela joga os cotilédones para cima do solo.